Olá, hoje a gente vai desvendar a estrutura fundamental que rege a vida de todo cidadão e, claro, do próprio Estado aqui no Brasil. A gente vai usar como base um manual de formação para entender as regras do jogo, aquelas que definem os nossos direitos e os deveres de quem está no poder. Tudo pronto? Então, vamos lá. Para a gente começar, fica aqui uma pergunta central. O que é que funciona como um escudo, protegendo cada um de nós, e ao mesmo tempo serve como um livro de regras que o Estado tem a obrigação de seguir? A resposta, claro, está na nossa lei maior. E é exatamente essa dupla função que a gente vai entender melhor hoje. Então, primeiro, vamos falar desse escudo. A Constituição nos dá direitos fundamentais que funcionam na prática como uma proteção pessoal para cada cidadão contra qualquer tipo de arbitrariedade. Olha, a base de tudo isso está lá no famoso artigo 5º da Constituição. É ele que estabelece garantias bem concretas. Ele diz, por exemplo, que homens e mulheres são iguais perante a lei, que a nossa liberdade só pode ser limitada por outra lei, e proíbe com todas as letras a tortura. E mais, garante o nosso direito de reunião pacífica e, o que é crucial, assegura a integridade de quem está preso. E um dos direitos mais fortes, sem dúvida, é a proteção do nosso lar. A nossa casa é um refúgio inviolável. Ninguém pode entrar sem permissão. A entrada só é permitida em situações bem específicas, bem extremas. Flagrante, desastre para prestar socorro ou, e atenção aqui, somente durante o dia com uma ordem judicial. É uma garantia poderosa de privacidade. E um ponto importantíssimo: esse escudo constitucional não desaparece se alguém for detido. Muito pelo contrário, ele se torna ainda mais específico. A Constituição garante que a prisão tem que seguir regras bem claras, tem que comunicar imediatamente a um juiz, a pessoa tem o direito de ficar em silêncio e, claro, de ter acesso a um advogado. São salvaguardas para evitar abusos e garantir que o processo seja justo. Ok, mas de onde vêm todos esses direitos? A resposta está na fonte de todo esse poder, na fundação desse nosso escudo. A Constituição. Ela é a nossa lei suprema. Pensa nela como se fosse o grande manual de instruções do país, criado pela vontade do povo. É ela que define como o Estado se organiza, quais são os limites do poder dele e, como a gente já viu, quais são os nossos direitos. Tudo, absolutamente tudo que o poder público faz tem que estar de acordo com ela, sem exceção. Bom, agora que a gente já conhece o escudo e o livro de regras, vamos entender um pouco da arena onde tudo isso acontece, a própria estrutura do Estado brasileiro. Existem diferentes jeitos de organizar um país, né? O Brasil, como a gente vê aí na tabela, é uma federação. O que isso significa? Significa que o poder não fica concentrado só em Brasília. Ele é dividido entre a União, os estados e os municípios, e todos eles têm autonomia. Ah, e um detalhe importante, é uma união indissolúvel, não pode separar. É isso que diferencia de uma confederação. E a nossa forma de governo é a república. Isso quer dizer, basicamente, que o poder vem do povo. Os governantes não são reis nem nobres, são cidadãos eleitos por nós para mandatos com tempo determinado e que devem prestar contas do que fazem. E para fechar essa parte, o sistema de governo, o presidencialismo. No nosso caso, o presidente da República acumula duas funções. Ele é o chefe de Estado, que representa o país lá fora, e também o chefe de governo, que administra a máquina pública no dia a dia. Ele é eleito diretamente pelo povo e tem um mandato fixo. Isso cria uma separação bem clara entre o poder executivo e o legislativo. Com a estrutura do Estado mais clara, vamos dar um foco agora num braço bem específico, aquele responsável por manter a ordem e aplicar as regras no nosso cotidiano. Para garantir a ordem, o artigo 144 da Constituição define direitinho quem são os responsáveis pela segurança pública. A estrutura é dividida em dois níveis principais: o federal, que cuida de questões maiores como fronteiras e crimes que afetam mais de um estado, e o estadual, que lida com a segurança do dia a dia, aquela que está mais próxima de todos nós. E nesse nível estadual é fundamental entender essa divisão. De um lado, a polícia militar, que faz o policiamento ostensivo, sabe, aquele que a gente vê na rua, com o objetivo principal de prevenir o crime e manter a ordem. Do outro lado, a polícia civil, que é a polícia judiciária. Ela entra em cena depois que um crime acontece. A função dela é investigar e descobrir quem foram os autores. E para fechar, vamos ver a bússola moral e legal que deve guiar cada ação do Estado. Isso vale para todo mundo, do presidente ao servidor que atende no balcão. Para facilitar, tem um acrônimo bem famoso, LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Esses 5 princípios são simplesmente a base de toda a administração pública no Brasil. O primeiro, legalidade, é a regra de ouro. Para nós, cidadãos comuns, a lógica é: tudo que não é proibido é permitido, certo? Para o agente público é exatamente o contrário. Ele só pode fazer aquilo que a lei manda ou autoriza. Isso é uma garantia fundamental contra o arbítrio. Impessoalidade significa que o Estado não pode ter favoritos. O serviço público tem que ser igual para todo mundo, sem privilégios. E a propaganda de uma obra do governo, por exemplo, não pode ter o rosto do político. Por quê? Porque o mérito é da administração pública e não de uma pessoa específica. Moralidade vai um passo além de simplesmente seguir a lei. Exige uma conduta ética, honesta, de boa fé. Não basta o ato ser legal, ele também precisa ser moralmente defensável e sempre pensando no interesse público. O princípio da publicidade é o que garante a transparência. A regra é clara: os atos da administração devem ser públicos, abertos para qualquer cidadão poder olhar. Afinal de contas, só dá para fiscalizar o poder se as ações dele forem conhecidas por todos, não é mesmo? E, por último, mas não menos importante, eficiência. Este princípio exige que a administração pública entregue resultados de verdade. Não é suficiente só seguir os procedimentos todos certinhos. Os serviços precisam ser prestados com qualidade, com agilidade e têm que atender de fato às necessidades da população. E assim, a gente fecha esse nosso panorama geral. Fica a reflexão. Agora que conhecemos melhor o escudo que nos protege, a arena onde o poder atua e a bússola que deve guiar esse poder, como isso muda a forma como a gente enxerga nossos direitos e cobra os deveres do Estado. Saber as regras do jogo é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para garantir que elas sejam cumpridas.